Boa noite, eu sou Rafaela Silva e hoje estaremos com o tema quais são os tipos de abuso e vai ser um workshop falando sobre os tipos de abuso, tratamentos que podem ser feitos, sinais e sintomas, prevenção. Será como que eu vou estar abordando nesse workshop? Porque muitas vezes a gente nem sabe quais são os tipos de abusos. Como é que eu vou saber que passei por um abuso se eu não sei quais são esses tipos? Como é que eu vou saber que alguém próximo a mim, meu filho, minha filha, tá com sinais e sintomas de abuso se eu não sei quais são os sinais e sintomas? Então, meu objetivo é passar os sinais e sintomas e também como que eu previno. Eu pai, eu mãe, eu irmão ou irmã, como que a gente previne isso tudo? Como que a gente pode ajudar quem passa por abuso? E legal, entendi isso tudo, mas será que tem tratamento? Como que funciona o tratamento de uma pessoa que passou por abuso? E esses abusos, eles estão presentes tanto com crianças e adolescentes e também com mulheres, com homens também e com pessoas mais adultas também. Isso acontece. Esses tipos de abuso não acontecem só com a criança, só com o adolescente. Há pessoas que também passam na sua vida adulta. A mulher que às vezes está no trem passa por algum tipo de abuso. A mulher que está passando na rua, está numa festa e passa por algum tipo de abuso. Então, vamos lá para a nossa palestra, né? Eu sou Rafaela Silva, sou especialista em abusos e relacionamentos abusivos. Eu ajudo crianças, adolescentes e mulheres que passaram por abusos a resgatar a sua autoestima, a sua autoconfiança, para se verem livres da dor. Para que elas lembrem, elas podem ter lembrado do que aconteceu, mas que aquela lembrança não fique ruminando nelas. Para que elas lembrem, mas não sintam mais a dor. Que aí você pode lembrar, nossa, eu lembro que aconteceu isso, mas já não dói mais em mim. Já fico mais em paz. Porque muitas vezes, quem passa por questão de abuso, os abusos eles ficam gravados na memória da pessoa que passou por abuso. Aqui eu vou estar enviando para mais pessoas, né, a live, para mais pessoas estar participando, para mais pessoas estar vendo, né, a live. Mais pessoas estar interagindo aqui nessa live. Você também que está aí participando, envie, compartilhe, porque esse é um assunto que deve ser abordado e que ajuda muitas pessoas, ajuda a prevenir, ajuda a tratar, ajuda também a gente reconhecer os sinais e sintomas, porque muitas vezes alguém perto da gente pode estar passando, alguém perto da gente já passou por isso e a gente nem reconheceu os sinais e sintomas. E esse é o meu objetivo, é ajudar as pessoas que passaram por isso. E essa live, esse workshop vai ser muito válido, né? Até para você reconhecer, porque às vezes, muitas vezes, a pessoa que passa por abuso, muitas vezes fica gravado no seu inconsciente. Ela não lembra, mas ela sente os sinais e sintomas, que eu vou estar abordando mais pra frente. Estou enviando aqui para mais pessoas participarem dessa live, mais pessoas terem benefício dessa live. E a pergunta que eu vou fazer agora para você, que é uma pergunta que essa live aqui é mais específica para a gente saber os tipos de abusos, a prevenção e o tratamento, né? E eu queria fazer um pouco mais específica para os pais, né? Porque muitas vezes os pais não sabem, né? Então, você sabe como proteger e prevenir seu filho dos abusos sexuais? Você sabe? Muitas vezes a gente não sabe como proteger e prevenir os nossos filhos, nossos adolescentes, nossas crianças de um abuso sexual. Muitas vezes a gente nem sabe quais são os sinais e sintomas. E para começar, eu vou pôr uma música aqui, que é uma música pra gente refletir. Tipo, a música aqui, né? Eu vou pôr aqui no YouTube, então, porque a música ainda não funcionou ali, onde que eu coloquei, né? Mas é uma música muito boa, que é pra gente refletir. E nessa música,
coisa mais linda que tem é que são crianças cantando na música. As crianças de hoje serão o futuro de amanhã. Né? Hoje, as crianças que a gente vê, olha aqui que lindo. Eu quero que você ouça essa linda música. Eu vou um pedacinho dela pra gente ouvir. São crianças cantando. Enquanto isso, você vai refletindo. Será que você está protegendo seus filhos e suas filhas? Sua prima, sua sobrinha, amiguinha da sua filha? Porque muitas vezes a gente pensa que proteção e prevenção é só com os nossos. Porque mais pra frente eu vou contar uma história que aconteceu recentemente. Que às vezes a gente poderia ter evitado que isso acontecesse. E você vai ver como que a gente poderia ter evitado. Se a gente não pensar só em nós mesmos. Porque todos nós somos protetores e protetoras das crianças, dos adolescentes e das mulheres. Todos nós podemos ajudar. Porque, querendo ou não, na minha família, na sua família, tem mulheres. Querendo ou não, na minha família, na sua família, tem crianças. Então, é um todo todo. Porque o abuso sexual, ele acaba sendo uma doença que está assolando a mente das pessoas, o comportamento das pessoas. Você vê pais, você vê irmãos, você vê tios, você vê professores, você vê médicos, você vê avós. E a gente vendo isso, a gente tem que cada vez mais prevenir, proteger e tratar. Porque os danos de sequelas de abuso são muito grandes. Aqui foi um pouquinho as crianças cantando. Olha que coisa mais linda ver crianças cantando. Mas sabe que quando uma criança passa por um abuso, isso que é natural dela cantar, essa alegria, essa felicidade. Quando ela passa por um abuso, isso é como se trancasse nessa criança. É como se trancasse, poldasse isso nela. E a criança, ela deixa de expressar o que é mais belo e mais puro de uma criança. Porque o abuso aí, ele como se ele gera danos e sequelas por uma vida toda. Teve uma mulher, fui dar uma palestra, e aí ela tava dando a palestra e conversando, ela falou assim: tem uma pessoa que toda vez que ela vai dar palestra, ela revive as memórias de dor. Ela lembra de um abuso que aconteceu lá na infância dela. Percebeu tanto que um abuso, ele reverbera na vida da pessoa. O meu tratamento, ele tem por intuito a pessoa não ficar, ela vai lembrar, mas não vai ter aquele sofrimento, não vai ter mais aquela dor de ter passado pelo abuso. Porque o tratamento atua nessas bases, atuando limpando medo, limpando a dor, limpando a culpa, limpando todo o sofrimento, para que a pessoa volte a viver, volte a sonhar, volte a acreditar, para que a criança volte a ser criança, para que o adolescente também volte a ser adolescente, possa ter essa vida feliz, possa ter bons relacionamentos, boas amizades, possa sonhar, possa crescer. Mas vamos lá para me te contar um pouquinho, né? Rafa, por que será que isso acontece? Porque às vezes acontece essa questão do abuso, por quê? Infelizmente a gente tem a pornografia, que a pornografia influencia muito no abuso de crianças, adolescentes, mulheres, até pessoas idosas. A pornografia influencia muito nisso. Isso é um fato. Outro fato são crenças e paradigmas antigos. Que também tem crenças e paradigmas antigos. Tem gente
que vive na época, ainda tá com o pensamento da época da caverna. Porque na época da caverna, os homens pegavam as mulheres e puxavam o cabelo das mulheres. E só usavam as mulheres. Não viam uma mulher como um ser divino, como um templo divino, como algo divino como uma mulher é, como divino que uma criança é, um idoso, uma pessoa gay também, ou uma lésbica. Não via como a gente não tá vendo o outro ser humano. Então são muitos padrões antigos que estão instalados e que a gente tem que quebrar esses padrões antigos, porque esses padrões antigos levam a criança, o adolescente, a mulher, quem passa por esse tipo de... a vítima do abuso tem danos e sequelas que vão reverberar por muito tempo se ela não tratar. Reverbera por muito tempo na vida dela. E mais pra frente na live eu vou falar os sinais e sintomas, como que essa pessoa se sente. Então vamos lá a uma história que eu falo assim, que todos nós podemos fazer nessa parte. Que talvez se cada um fizesse a sua parte em ajudar, talvez a gente poderia evitar muitos abusos. Olha pra você ver essa história, né? Essa história é recente, aconteceu aqui em Minas Gerais. Na igreja de Governador Valadares, um homem instrumentalista da igreja foi suspeito de molestar uma criança. Essa criança tem 9 anos. Foi por volta de meio-dia que ele fez isso. Imagina, meio-dia. Vai dizer que não tinha ninguém lá por perto, apoiar. Meio-dia. Ele passou a mão nos órgãos genitais dessa criança e passou os seus órgãos genitais nessa criança. E ele fez isso mais de uma vez. E sabe o que aconteceu? Olha que a criança falou para os pais, que ela não contou aos pais porque ela achava que aquilo era normal. Porque ela ficou com vergonha de contar para os pais. Claro que ele foi entregue à polícia e a polícia prendeu ele e fez as investigações e tudo. Mas imagina, a criança viu aquilo como algo normal. Ela sentiu medo e vergonha. E tem pessoas que às vezes falam assim, passa por isso porque quer. Imagina uma criança pequena ouvir um trem desse. Um adolescente, alguém que foi vítima disso. A pessoa não passa porque quer. Não é assim, eu vou passar por isso, eu gosto disso. Não é porque a pessoa gosta. Ela é uma vítima, é uma criança que foi vítima. Mas imagina se os pais dessa criança tivessem orientado ela, né? Tivesse falado, olha filha, eu vou falar daqui mais pra frente como que os pais podem orientar essa criança a se proteger. Pode ser para criança e para adolescente também, mais pra frente eu vou estar falando. Mas imagina se ela tivesse sido orientada a como se proteger. Se na escola ensinasse como que ela pode se proteger. Se os próprios pais orientassem como que elas podem se proteger. Talvez teria sido diferente. Imagina se as pessoas ao redor começassem a observar que... Porque toda vez esse guitarrista, essa pessoa que estava instrumentalista, né, da banda... Oi, Lara. Boa noite. Imagina se esse instrumentalista tivesse falado assim... Olha, se as pessoas que vissem esse instrumentalista com essa criança... tivesse observado que ele estava com um comportamento estranho com essa criança, porque ocorreu outras vezes, não foi uma vez só. Ele fez isso outras vezes. Imagina, a gente não observa, porque a gente também tem que observar, a gente somos protetores também da criança também. Mesmo que não seja seu filho ou sua filha, você também tem por dever proteger outra criança também, outro adolescente também. Se você sabe que está acontecendo alguma coisa errada. Você tem que prever, às vezes, denunciar. Às vezes você nem precisa intervir, assim, só um telefone que você fizer. Você já pode salvar a vida dessa criança. Então vamos lá para a próxima parte, né? Que eu ia falar quais são os tipos de abuso nessa live. Eu vou falar quais são os tipos de abuso, porque às vezes você passou por algum tipo de abuso e não sabe que passou. Porque às vezes a gente pensa que só é abuso sexual. Porque o abuso sexual, ele inclui toque no corpo, né? O toque nos seios, o toque na vagina da menina, no pênis do menininho, no bumbum. E dentre outras que eu vou falar mais pra frente.
que são um pouco dos abusos sexuais. Então são vários tipos de abuso. E cada vez mais vai surgindo mais tipos de abuso. E o abuso ele pode ocorrer com contato físico ou sem contato físico. Você vê o tanto que tem vários níveis de abuso. E até mesmo um abuso sem contato físico pode gerar traumas e sequelas. Então vamos lá, né? Mais um pouquinho, né? Pra gente falar dos abusos, né? Vou falar o primeiro tipo de abuso pra vocês. Ó, o abuso de assédio sexual. Como que será que é esse abuso de assédio sexual? E muitas vezes a gente já passou e nem sabia que estava sendo vítima de um abuso. Vamos lá falar um pouquinho desse abuso. O abuso de assédio sexual pode ser expresso por forma verbal ou não verbal, física, um comportamento indesejado de caráter sexual. Baseia-se, na maioria das vezes, na posição de poder, na imposição de poder. O agressor faz chantagem, ameaça a pessoa, a vítima. Então, por imposição de poder, por agressão verbal, ele impõe o seu poder na vítima. Ele pode ser físico ou não físico. Muitas vezes isso ocorre em várias partes da nossa vida. Às vezes é algum patrão que foi abusivo com a gente. Às vezes é algum namorado que foi abusivo com a gente. Às vezes foi alguém por perto que foi abusivo com a gente. Que é uma expressão de poder, né? Ele pode... E também é uma chantagem, uma ameaça que o agressor faz. Quantas vezes a gente já não foi vítima de um abuso verbal? Às vezes, nos empregos, isso acontece também. Quando um patrão fala assim, eu vou te mandar embora se não fazer isso, isso e isso. É agressão verbal também. Vou cortar o seu salário, vou isso, aquilo outro. É uma agressão verbal. Às vezes, com parceiro ou a parceira, às vezes fala assim, se você não fazer tal tipo de sexo comigo, eu vou terminar com você. É uma chantagem, é uma agressão. E quando as mulheres não passam por isso? Quando as pessoas não passam por isso nos seus relacionamentos? Então, o assédio sexual é a expressão de poder, de forma que o outro usa o seu poder para diminuir a vítima, manipular a vítima, agredir a vítima. Pode ser por forma física, alguém vem, te empurra, te bate, te machuca, ou por tom de voz, por comando de voz. E muitas vezes a gente vê isso em vários locais, né? O abuso verbal ele pode ser definido por conversas abertas sobre atividades sexuais também. Falas erotizadas destinadas a despertar o interesse da criança, adolescente ou mulher. Chocá-las. Um exemplo de abuso verbal são telefonemas obscenos. Quantas das vezes a gente já não parou aqui na internet e já não recebeu? De repente aparece um homem do nada e começa a te seguir. E de repente ele liga pra você fazendo algum tipo de chantagem, falando de sexo pra você pelo telefone. Às vezes muitas mulheres não passam por isso. Eu já passei por um dia que tinha no meu Instagram. O homem me ligou, do nada ele me ligou. Aí eu fui entender pra ver o que ele queria. Ele começou a mostrar o órgão genital dele pra mim. Aí ele foi lá e mostrou seu órgão genital pra mim. E aí eu falei, meu Deus, coisa credo. Tive que bloquear. Isso é um abuso verbal também. E também de imagem também. Mas aí esse abuso se enquadra também em outro abuso que eu vou falar mais pra frente. Mas quantas vezes uma criança, às vezes um adulto pode pegar e começar a falar de sexo pra essa criança, começar a induzi-la
pela voz. Às vezes esse adulto pode ligar para essa criança e ficar falando de sexo para essa criança, fazendo um abuso verbal, que ele pode fazer telefones obscenos. Aí vai lá e liga e fica falando disso pra pessoa. Vamos pro próximo abuso, hein? Exibicionismo ou evasorismo. Agora vamos falar um pouquinho desse tipo de abuso, né? O exibicionismo é um ato de mostrar seus órgãos genitais ou se masturbar na frente de crianças, adolescentes e mulheres. E outras pessoas, né? Dentro do campo de visão delas. Já o voyeurismo é o poder de se expressar com o ato de observar fixamente nos órgãos genitais de outra pessoa, quando elas não desejam ser vistas, obtendo satisfação sexual por essa prática. Nas relações sexuais entre adultos, tanto o exibicionismo quanto o voyeurismo podem ser praticados com ou sem consentimento. Por quê? Com ou sem consentimento? Às vezes, isso aconteceu recentemente. Esse senhor foi preso. A menina estava lá no terminal com a mãe dela. Ia pegar o ônibus. E esse senhor, ele começou a se masturbar lá. Ele estava atrás, a criança olhou para trás. A mãe da criança estava olhando. Começou a olhar e a outra mulher chegou e falou: olha, aquele homem lá tá se masturbando para sua filha. Em pleno terminal. Ele começou a se masturbar. Então a menina olhou, mas não foi que ela queria olhar. Ela olhou sem má intenção. Mas ele estava com a má intenção. Então ele começou a se masturbar no terminal. Em meio ao público. Também ocorreu um outro ato igual a esse, que foi a moça. Ela foi advogada, ela foi pegar o ônibus para ir trabalhar. Aí lá dela, ela começou a olhar assim e ela viu o homem estava se masturbando na frente dela. Aí ela teve que pegar o celular e filmar ele se masturbando. Aí ela deu voz de prisão para ele, porque ela é advogada. Ele saiu correndo, ela correu atrás dele. Não recomendo que você faça isso, não corre atrás do abusador. Não vai fazer isso não, que você não sabe que se você corre perigo dele ter uma faca, ter alguma coisa lá, uma arma, a gente não sabe. Aí ela pegou, caiu no chão ainda, que ela foi segurar ele, caiu no chão, machucou o joelho e depois o povo bateu nele. Mas isso é um ato de abuso sexual também. E a gente nem imagina que pode ser, mas é. E é crime. E a gente vê isso muitas das vezes. Então vamos agora para o próximo tipo de abuso. Estupro virtual. Esse é o que mais acontece. E é aí que os pais, os tios, a avó, todo mundo tem que ficar em alerta, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Oi, Roseli. Não, é oi, Rose. O estupro virtual. Esse tá mostrando até na TV já, né? Já mostrou na TV um pouco desse estupro virtual que vem acontecendo. O que seria esse estupro virtual? De repente, e na TV mostrou, seu filho, sua filha, você mesmo, começa a conversar com alguém. Aí você começa a conversar lá com alguém. Aí você tá lá em tudo intertida, conversando com alguém. Isso pode acontecer com crianças, adolescentes, mulheres adultas também. Pode acontecer com qualquer tipo de pessoa. Aí você tá lá conversando com essa pessoa. Tá lá intertida. E o que aconteceu? Lá naquele momento. Eu queria até mostrar, mas acho que... O que aconteceu naquele momento, né? Na história da novela, né? E isso aconteceu já comigo quando era mais nova. Isso acontece diariamente. E os pais nem veem o que acontece. Olha, estupro virtual. Estupro virtual é uma construção doutrinária com vistas a abarcar a situação peculiar ocorrida no mundo virtual
em que o ator por muitas vezes utiliza de perfis falsos, obriga, mediante a coação moral irresistível, a vítima a praticar algum ato sexual, nela mesma ou em terceiros. O estupro virtual pode ocorrer decorrente à prática de criminosos, tais como pedófilos ou extorsão virtual. Quando o pedófilo se vale de perfil falso para agarrar a confiança da vítima a fim de conseguir fotos, vídeos íntimos, para só então debilitar a extorsão virtual. Ele pede por resgate de dinheiro ou troca tipo assim, ele pega as imagens da pessoa, né? E às vezes a mulher tá lá conversando com ele, normalmente perfil falso. Os que são abusadores, eles põem uma foto de um homem muito bonito ou de uma mulher muito bonita. Aí eles pegam, começam a conversar, começa aquele romance, viu lá na internet, vai. Começa com a conversa normal, aí de repente, dessa conversa normal, ele vai ganhando a pessoa, vai chantageando, vai ganhando, vai iludindo, lubridiando. E aí, a pessoa acaba mandando o tal do nudes, que é conhecido aqui na internet como nudes. Aí manda nudes. A hora que mandou nudes, ou mandou um vídeo mostrando suas partes íntimas, seu corpo, ele pega esse vídeo. Alguns fazem chantagem para obter dinheiro, outros fazem chantagem para manipular e conseguir mais do mesmo. Aí ele começa a manipular a vítima. Aí ele começa a controlar a vítima. Você vai ter que tirar foto assim, você tem que fazer vídeo assim pra mim, faz pose assim, faz pose aqui, ou senão aquela foto sua eu vou jogar na internet pra todo mundo ver. Isso aconteceu recentemente na novela. E quando eu era mais nova, isso acontecia comigo. Eu tinha meus 12 anos por aí, 10 anos por aí, eu ficava na internet navegando lá, eu acho que era 12. Já tava um pouquinho mais velhinha. Ficava navegando na internet, lá mexendo. Você precisa ver o tanto de homem abusador que tem na internet. E eles gostam de moças novinhas. Crianças, adolescentes, eles adoram. Aí o que eles fazem? Eles começam a conversar. Aí a menininha tá querendo namorar, a menina adolescente tá querendo namorar. A criança, às vezes, por inconsciência, a criança assim, às vezes até uma criança pode pensar assim, nossa, aí começa a conversar com a criança também. E aí começa aquele papo vai, papo vem, e eles começam a induzir, seduzir, e depois de induzir, seduzir, ele começa a mandar foto dele pelado. Eles mandam foto deles pelados. E tem uns que são tão loucos que eles nem iniciam a conversa, eles realmente já mandam foto deles pelado. Pra criança, pra adolescente, são o nível da loucura. Claro que isso aí também da cadeia, da prisão. Mas eles enganam muito bem. Às vezes eles se fingem que é... Tipo assim, se ela tem se ela é a criança, adolescente, é fã de alguma pessoa, eles fingem ser aquela pessoa. Eles disfarçam muito bem. Às vezes também começa com uma amiguinha, quando é um homem que tá ali por trás também. E esse estupro virtual acontece muito. E muitas pessoas já passaram por isso. Já sofreu chantagem. Já teve essas fotos vazadas. E os pais, às vezes, não observam. Os pais pensam que a criança, adolescente, tá só ali brincando naquele telefone. Mas muitas vezes, quando você menos espera, tem um abusador lá do outro lado conversando com seu filho ou com a sua filha. E você nem tá vendo. Você não vai ver, você nem vai saber. Que ele tá lá. Só aguardando para dar o bote. E muitas vezes ele consegue convidar essa adolescente, essa criança por um encontro. Por isso que muitas crianças somem e ninguém sabe onde foram parar. Por isso que é muito importante que eu vejo assim, muitos pais deixa a criança jogada lá com o celular lá na mão, nem vê, deixa o adolescente lá nas redes sociais, aí o adolescente se tranca no quarto e fica só nas redes sociais, só nas redes sociais, só nas redes sociais. Não sabe com quem que o filho tá conversando, não sabe com quem que a criança tá conversando, não sabe com quem que o adolescente tá conversando. E aí, às vezes tá conversando com o abusador, e o abusador já tá até marcando encontro pra fazer alguma coisa pior que o seu filho, pior que a sua filha, pior que aquele adolescente. E você não tá vendo.
Às vezes nem só, às vezes também até com um familiar seu, porque muitas vezes já teve mulheres mais velhas que foram vítimas de extorsão financeira, que eles vêm seduzindo e extorquem a mulher financeiramente também. Então, a gente tem que ficar de olho e sempre observando. É muito importante os pais saberem que tipo de grupo que meu filho acessa, meu filho e minha filha, que tipo de grupo que eles acessam, que tipo de conteúdo que ele vê, que tipo de jogo que ele joga, o que ele assiste, o que ele gosta de assistir, o que ele anda mexendo, com quem ele anda conversando, quem são os amigos e amigas dele, quem são as companhias, tanto virtuais, do celular lá, tanto virtual, ou também a gente pode olhar até os coleguinhas e coleguinhas também. A gente tem que olhar as companhias do adolescente e do adolescente também. Com quem meu filho anda, onde tá indo, as festas, que tipo de festa que tá indo, que tipo de festa que tá frequentando também. É muito importante a gente ter esse olhar. A gente tem que ficar em alerta. A gente nunca sabe. Mas o perigo tá próximo a gente. E você gostaria de saber quais seriam as consequências de um abuso na infância, ou na adolescência, ou já na vida adulta? Quais são as consequências? O que será que acontece quando alguém passa por abuso? Quando alguém passa por algum tipo de violência? O que será que acontece? A pessoa que passa por violência, as sequelas da violência sexual, ela pode ter DST, que são doenças sexualmente transmissíveis. Ela pode interferir na sua capacidade reprodutiva. No futuro pode interferir em ela ter filho ou não ter filho, ou ter dificuldade de ter filho no futuro. Também ela pode ter, às vezes pode ter comorbidade fetal, porque uma criança que engravida, uma adolescente que engravida antes da hora, ela vai ter muitos problemas nessa gravidez. Muitos e muitos problemas. Pode correr risco de um DST também. Porque muitas vezes esses abusados a gente nem sabe o que eles andam fazendo da vida. Pode transmitir uma DST e dessa DST detonar com a vida dessa pessoa. Que são doenças sexualmente transmissíveis como AIDS, HIV, HPV e dentre outras por aí. Infecções e várias outras por aí que tem de DST. E o que acontece quando essa criança cresce, esse adolescente cresce no futuro, ou até quando adolescente, ou até quando criança, começa a ter aquela dificuldade de ligação afetiva. Dificuldade de ligação afetiva e amorosa, devido ao profundo sentimento de desconfiança do ser humano pelo ser humano em geral. E ela teme reviver os traumas, teme reviver as memórias de dor, sentimentos de dor, e desenvolve uma baixa autoestima, culpa, depressão prolongada, ansiedade, irritabilidade. E eu também separei, ela tende também a desenvolver também dificuldade de estabelecer uma vida sexual saudável. Elas podem ter reações diversas, ou podem querer ter vários parceiros sexuais, ou também ela pode também querer não ter mais vontade de ter relação sexual com mais ninguém. Pode desenvolver dor nas relações sexuais, ausência de prazer. E aí, às vezes, tem hora que a pessoa pode lembrar do abuso ou pode não lembrar do abuso. Mas ela vai ter dificuldade de sentir prazer também, vai ter dor nas relações sexuais, vai ter dificuldade de se conectar com o seu parceiro, vai ter dificuldade de confiar no seu parceiro, de confiar em outras pessoas ao seu redor, no mundo. Oi, Laís. Boa noite. Vai ter dificuldade de confiar em outras pessoas no mundo. Às vezes, você pode conversar com qualquer pessoa que passou por abuso, ela fala, eu não tenho muita confiança, eu não confio mais. Vai ter dificuldade de se relacionar, vai ter dificuldade de se relacionar com os homens em geral. E também pode desenvolver dependência de outras substâncias. Ela pode, e também uma coisa que acontece muito,
é que quem passa por abuso, ela tende a reviver as memórias do abuso. Então, quando ela for ter o seu parceiro, ela pode, muitas vezes, ficar irritada com o parceiro e nervosa com o parceiro quando for ter uma relação sexual. Ela pode, muitas vezes, estar lá com o seu parceiro e, de repente, a memória do trauma vem e ela vai achar que o seu parceiro é o abusador. Ela pode ter dor na hora de ter a relação sexual com o seu parceiro. Pode não sentir nenhum tipo de prazer com o seu parceiro. Também, ela pode ir para outros níveis para fugir da dor, que muitos dos jovens, o que eles falam? Eu só uso isso para mim não sentir mais a dor. Jovem, adolescente, até mais pessoas adultas, principalmente as vítimas que passaram por abuso, elas tendem a desenvolver um vício para amenizar a dor. Não sei se já conversou, mas tem gente que a gente conversa e fala assim, eu só uso isso aqui só pra não me sentir a dor mais. Só pra mim não lembrar daquela dor. Então ela começa a ir pro caminho das drogas. E tem muita mulher também, menina, mulher, que vai, quando você vai observar os casos e as histórias, que vai pro caminho da prostituição, da pornografia, porque na sua infância também foi abusada ou foi abusada também. Se você começar a olhar as histórias, quando eles contam, eles vão contar que foram abusados. E aí, às vezes, corre por esse caminho. Infelizmente, acaba indo por esse caminho. E das drogas também. Pra esquecer a dor. Pra não lembrar do que aconteceu. E também, com o tempo, essa pessoa pode desenvolver o Alzheimer. Porque a dor foi tão grande que ela não quer lembrar. Aí ela começa a desenvolver o Alzheimer. Ela começa a lembrar. Só para não lembrar da dor. E o tratamento que eu faço, ele tem por objetivo atuar nessa dor. Para que a pessoa lembre do que aconteceu, mas não sinta mais essa dor. Para que ela possa aliviar essa dor. Porque a dor é muito grande. Oi, Driele, boa noite, tudo bem com você? A dor é muito grande de quem passa por abuso. E eu também queria acrescentar mais alguns sintomas que eu percebi acompanhando, né? Acrescentar mais desses sinais e sintomas de abuso. Acrescentar mais um pouquinho para ficar bem gravado, porque aí você pode observar seu filho, sua filha, sua sobrinha, sua irmã, porque às vezes o pai e a mãe não vai perceber, ou às vezes percebe, às vezes não percebe. Então eu vou falar uma coisa, eu vou acrescentar mais ainda do que eu já falei um pouquinho antes. Irritação, choro sem causa aparente, ansiedade, depressão, mudança de comportamento. Era uma criança super alegre, brincava. De repente essa criança começa a se fechar, ficar bem fechada. Começa a se trancar no quarto, não quer sair do quarto. Não quer conversar mais com ninguém. Essa criança começa com a automutilação, começa a cortar os pulsos, cortar os braços. Outras partes do corpo. Começa a coçar assim, ó, coça. Começa a coçar muito. E às vezes o pai e a mãe está muito na correria, observe os órgãos genitais de seu filho e de sua filha. Observe o ânus, observe a vagina. De repente começou com infecções. Pode ocorrer infecções de causas naturais? Pode. Mas de repente começou com muita infecção. Começou com sangramento vaginal. Observe se sua filha está com sangramento vaginal. No ânus também do seu filho e da sua filha. Observe se não está com sangramento, se não está machucado. E você pede sempre licença. A licença, sempre ensine seu filho, quando você for tocar nos órgãos genitais do seu filho, peça licença para ele. Licença, meu filho. É uma autoeducação, porque ele vai entender, sim, que quando alguém for tocar, tem que pedir licença, que tem que ter respeito com o seu órgão genital. E muitas crianças, assim, desenvolvem depressão e ansiedade por conta de ter passado por algum tipo de abuso. Então, observe muito isso. E fica esse sinal de alerta. Porque muitas vezes os pais ficam irritados quando a criança começa a vir com esses comportamentos, já quer bater na criança, já quer ficar nervosa com a criança, mas não para sentar do lado da criança, sentar, olhar nos olhos da criança e perguntar: filho, o que está acontecendo com você? Filho, o que está acontecendo com você? Então,
Tem alguma coisa? O que tá acontecendo? Você tá passando por alguma coisa? Pode ser que no primeiro momento ele ou ela não vai querer contar. Porque muitas vezes o abusador, ele chantageia a vítima, manipula a vítima. Ou ele, muitas vezes o abusador, ele chantageia a vítima, ele manipula a vítima. Faz agressão com a vítima. Aí é muito difícil ela conseguir se abrir. Então você tem que ter paciência também. Se seu filho começar a apresentar esses sintomas, você chama ele, senta do lado dele, olha nos olhos dele e fala: o que tá acontecendo? Notei que você tá mudando seus comportamentos. Em vez de você bater, não bata, observe. Se você parar, uma coisa que eu vou te contar pra você, que às vezes a gente acha assim, que a violência é o melhor caminho, que bater, a gente tem uma cultura antiga, igual eu falei, que são padrões antigos. A gente fala assim: tem que bater nessa criança porque tá dando muito trabalho, tá chorosa, tá irritada, tá nervosa, tá se trancando, tá se cortando, tá se machucando, eu vou bater nessa criança. Não é assim, gente. Vou te falar como que não é assim. Porque eu lembro quando a gente era pequeno, a minha mãe, ela era bem brava. Aí ela queria me bater. E aí, aí que eu ficava mais nervosa, aí que eu não respeitava ela. Aí um dia, minha mãe falou assim: vou te levar pra você conversar com sua avó. Aí o que minha avó fez? Minha avó pegou, ela sentou do meu lado, olhou nos meus olhos e começou a conversar comigo. Aí eu passei a ouvir minha avó. Aí eu parei de brigar com a minha mãe. Mas eu brigava com ela por conta desses sinais e sintomas anteriores aí da questão do abuso. E eu não sabia explicar, não sabia manifestar porque eu, quando criança, passei, mas eu esqueci. Mas eu ficava com esses sinais e sintomas todos aí. Eu tinha esses sinais e sintomas todinho. Só que eu não sabia, nem lembrava. Eu sabia que eu tinha passado, mas não sabia falar. Muitas vezes a criança nem sabe falar, não sabe expressar o que aconteceu com ela. Por isso que nesse momento a gente tem que ter muito acolhimento, muito amor. Então você senta do lado do seu filho e da sua filha, olhe nos olhos dele, nos olhos dela e fale, converse. Notei que você mudou de repente, notei que você tá mais assim, assado. Tá acontecendo alguma coisa? Pode ser que no primeiro momento ele não fale, não queira conversar. Vai devagar. Dê um abraço nele, dê um abraço nela. Diga: eu te amo, você pode contar comigo, seja por que for. Você já falou isso, seu filho ou sua filha vai ter liberdade, vai poder confiar em você, porque eles têm que ter uma referência de confiança. Uma referência que pode confiar, que pode contar. Que aí ele vai se abrir para contar o que está acontecendo. Às vezes pode ser uma questão de abuso, pode. Às vezes pode ser alguma outra questão de nem na escola, algum bullying, alguma outra coisa. Mas você vê que faz uma diferença grande quando a gente trata a pessoa diferente, porque também, querendo ou não, uma criança que passa por violência, dependendo, ela pode no final, na vida adulta, virar um adulto violento também. Há casos que acontece de virar um adulto violento também. E a violência na infância, ela gera traumas profundos, grandes traumas. Aí, quando vai na terapia, por que você tem tanta depressão, tanta ansiedade? Vem da violência também. E a violência também é um abuso, viu? A gente tem esse padrão antigo que é pra bater, pra educar, mas é um abuso, sim. Claro que a criança, a gente começa a educar ela desde bebê. Desde bebê, você já começa a educar essa criança. A impor limites, a falar, a conversar desde criança. Agora, ai, Rafa, você falou isso tudo, entendi, que legal. O que eu faço agora? Nossa, e se alguém tá passando por isso perto de mim? Rafa, e se alguém passou por alguma situação dessa? O que a gente faz? Em caso de crime virtual, como que faz? Como é que a gente vai proceder? De repente passou vítima de um crime virtual, ai, ferrou minha vida! Como é que a gente faz, gente? Como que a gente faz? Eu vou falar aqui como você pode proceder caso você seja vítima de um estupro virtual ou algum outro crime virtual. Como que você procede? A vítima deve, mediante, procurar uma delegacia mais próxima para registrar a ocorrência.
Deve salvar todos os dados, mensagens trocadas, arquivos enviados e recebidos, comprovantes de pagamentos feitos caso a chantagem foi de dinheiro. Salvar o perfil do ator, URL, endereço eletrônico. Às vezes a vítima fica com vergonha e acaba apagando as mensagens, não apaga. Às vezes acontece dele deletar o perfil, por isso que é importante salvar tudo. Começou a te chantagear, começa a salvar, gravar tudo. Salva, grava, tira print de tudo. Salva os sites. O crime cibernético tem prova volátil. Portanto, a vítima precisa ser rápida na preservação desses dados, que é feita em sede policial. É importante que a vítima não apague as mensagens, arquivos trocados com o criminoso, tais como fotos, vídeos, imagens. Se a conversa foi pelo Facebook, Instagram, mensagem direct ou conta em outra rede social, dê o print, que é a captura de tela, copie o site, o link, o perfil do usuário, anote o dia, data e horário, cidade, local que ocorreu. Se houver depósito ou extorsão virtual, anote os dados da conta bancária que ele enviou para você, incluindo os dados do titular, CPF, conta, agência bancária, o comprovante de depósito. E se houver divulgação do conteúdo íntimo, caso a pessoa aconteça, se mandar alguma foto sua íntima para essa pessoa, guarde o URL do site ou dados que foi publicado ou divulgado, a fins de ter a prova material do delito. É muito importante ter a prova. Agora, caso ocorra com algum familiar seu, tem um familiar que aconteceu isso, que é vítima, porém ele tem medo da chantagem, não quer denunciar, como que a gente acha? Oriente essa pessoa a procurar uma delegacia imediatamente, já que as provas podem se desaparecer rapidamente. Por exemplo, os criminosos podem deletar o perfil. É preciso registrar tudo e preservar todos os dados antes que desapareça. Pode ser feito também uma ata no cartório para materializar os dados, mas isso não garante a preservação, que essa preservação será feita. Os criminosos podem progredir para outros crimes praticados de estupro virtual, podem pôr o material à extorsão virtual, tipo, por vingança, ele pode pegar a imagem da pessoa e querer pôr em site pornográfico ou expor na internet. Por isso é muito importante registrar a ocorrência. Passou por isso, é muito importante você registrar a ocorrência, porque às vezes, de repente, ele resolve se vingar e mostra suas imagens nas redes sociais, coloca suas imagens no site. Por isso é importante você ir lá, salvar tudo e registrar a ocorrência. Porque registrando a ocorrência, você pode se redimir. Registrando a ocorrência, a polícia pode obrigar a tirar os materiais da internet, obrigar a tirar os materiais dos sites. Agora, Rafa, você falou, tipo assim, como que eu posso orientar meu filho e minha filha com coisas básicas? O que você pode orientar que vai ser básico, mas que vai ajudar muito meu filho e minha filha? Eu proteger ele de forma simples. Então, quando a gente estuda muitos materiais educativos, o que a gente aprende que deve ser feito? Que tem uma cartilha que eu tenho 2 cartilhas assim de materiais de locais educativos que também já trabalham com a prevenção da violência, da prevenção do abuso, da prevenção da pedofilia. E o que mais eles ensinam, que é o básico que você pode já estar ensinando para o seu filho. E que também eu vou passar para você. Em primeiro caso, você pode orientar seu filho onde que não deve tocar. Você fala pro seu filho que não pode tocar na boquinha, não pode beijar na boca, não pode ver alguém dando selinho, dando beijo na boca dele. Não pode tocar nos seios. Não pode tocar nos órgãos genitais. Não pode ficar passando os órgãos genitais na boca, nos seios, na vagina. Você pode orientar seu filho também a gritar quando acontecer isso, a sair correndo quando acontecer isso. Você pode orientar seu filho e sua filha
a conversar com você, a falar com você sobre o que aconteceu. Você tem que mostrar pra ele que ele pode confiar em você. Isso são algumas formas de prevenção. Você pode orientar seu filho e sua filha não aceitar carona de estranhos. E também na rede social também. Não aceitar carona de estranhos, não ficar conversando com estranhos. Na rede social, filho ou filha, não converse com pessoas estranhas. Mesmo que tenha uma aparência bonita, seja alguém muito bonito, não converse com estranhas. Só converse com conhecidos. Tome cuidado com quem está conversando. Não marque encontro com pessoas estranhas. Oriente seu filho a não marcar encontro com pessoas estranhas. Oriente seu filho a não mandar fotos íntimas, porque as inocentes acabam mandando. Oriente seu filho e sua filha, não mande fotos íntimas suas, não mande nudes pra ninguém. Pra sua filha ou pro seu filho, oriente eles a não mandar foto nas redes sociais pra ninguém. E se alguém pedir, oriente eles a comunicar com você. É muito importante fazer essa orientação, tanto para crianças como para adolescentes. Não aceitar balinhas, não aceitar presentes estranhos. Porque normalmente, seja até alguém próximo a ela também. Tipo assim, às vezes pode acontecer de ser um professor, ser um tio, ser uma tia. Assim, olha, tá te oferecendo presente? Só se eu, pai, mãe, permitir. Porque às vezes vem algum professor, vem alguma outra pessoa por trás e começa a importunar a criança, fazer chantagem, seduzindo a criança, começa a seduzir a criança. Por normalmente, o que eles fazem? Eles seduzem a criança ou o adolescente, então ele vai começar a seduzir, vai começar a dar presente. Então oriente, não aceitar presente, não aceitar balinha, não aceitar nada, não acompanhar, não ir em encontro, não acompanhar, não aceitar carona. Isso é o básico, mas já salva muitas vidas. Já salva uma criança, já salva um adolescente, já salva uma mulher. A gente pode orientar com o básico, mas que salva vidas. Isso é muito importante. A gente trabalhar nessa prevenção. Porque a gente não sabe onde que o abusador vai estar. Ele pode estar em qualquer lugar. Mas se a gente já fazer essas orientações antes, a gente já previne muita coisa, já previne muitos abusos. E até também coleguinhas. Por quê? Às vezes, as crianças são muito curiosas. E também pode acontecer abuso também de primo com prima, de irmão com irmã. Então também você pode orientar seu filho e sua filha. Olha, coleguinha veio tocar nessa parte íntima, não deixa. Quanto a professora, sai correndo, grita. Você pode falar isso pro seu filho ou pra sua filha. Porque às vezes o coleguinha nem é por maldade. Às vezes aqui a criança tá descobrindo esse universo, toca um no outro, mas já orienta para prevenir. Porque às vezes até um toque de um amiguinho gera trauma. Às vezes um primo gera trauma. A gente tem muito esses negocinhos de criança namorar na infância. Não deixe criança namorar na infância. Criança pra brincar, a gente tá namorando, namoradinha. Mas pode gerar um trauma de abuso. Parece bobo, mas pode gerar um trauma de abuso. Oriente também seu filho e sua filha não sentar em colo de estranhos. Não sentar, porque muitas vezes o pai e a mãe é uma cultura que a gente tem de sempre no colo do Papai Noel, sempre no colo do tio, sempre no colo do vovô. E muitas vezes a gente não sabe a intenção daquele adulto, se a intenção é boa ou é má. Então já não orienta a sentar. Sentar no colo, não. Também acontece muito que as pessoas perguntam assim, Rafa, o que acontece se eu sou uma mãe que trabalha, sabe? E às vezes acontece do meu marido ter que trocar a minha filha. Observe seu marido, né? Observa seu marido lá. Observa ele. Veja como que ele troca sua filha. Se ele demora muito para trocar sua filha. Quando ele tá com... Você observando ele, você vê se ele tá com má intenção com a sua filha. Ele tá trocando a sua filha, você observou se aconteceu... Tá machucadinha a vagina, aconteceu alguma coisa? Observe o jeito que ele tá trocando. Observe se sua filha... Aconteceu alguma coisa estranha com sua filha. Porque às vezes acontece do pai ter que trocar. Ele sempre que for trocar também é bom ele pedir licença, mesmo que seja um bebê. Porque houve às vezes eu busquei uma memória de abuso. E uma das memórias de abuso era quando eu era bebê, num banho, pra você ver. Por isso que foi tocar no corpo da criança, peça licença, foi tocar no pai e mãe também. Rafael, bobeira, não é bobeira não. Evita um trauma no futuro. Peça licença. Assim, minha filha, vou tocar aqui pra trocar. Mesmo que seja um bebê, viu? Vou trocar essa fralda. Licença, minha filha, desde pequenininho. Mamãe vai lavar aqui, papai vai lavar. Licença. Porque a criança vai perceber que aqui, ó, tem que ser respeitado.
que o órgão genital dela tem que ser respeitado. Parece algo bobo, mas até na enfermagem a gente aprende isso, sabia? Que a gente, antes de tocar no paciente, a gente tem que pedir licença pro paciente. Se na enfermagem a gente aprende isso, por que a gente não pode aplicar isso na criança, no adolescente? Cara, que adolescente já dá conta de tomar banho sozinho, né? Rafa, você deu essas orientações e tudo. Assim, como que eu posso ajudar alguém que já passou por abuso? Porque essa foi a parte de prevenção, mas como que eu ajudo alguém que já passou por abuso? Então, primeiro passo é denunciar o ocorrido, denunciou, foi na delegacia, conselho tutelar, delegacia da mulher, número 100 você pode estar ligando, número 180 você pode estar ligando, que são números que você liga e são anônimos, ninguém vai saber que foi você. Você pode ir no conselho tutelar também pedir ajuda, delegacia da mulher, que são como denunciar. Agora, e também, às vezes você tá desconfiada, às vezes é bom também você colocar câmeras também, você pode colocar câmeras na sua casa, escondida, pra vigiar essa criança, né? Agora, depois que vê essa parte sim de denúncia, tem a segunda parte, que é a parte de, às vezes vai ter que ter tratamento médico, tratamento ginecológico, pode ter que passar por outro médico, psicólogo é importante, psicoterapia é muito importante para ajudar essa vítima, grupos de apoio, levar essa criança depois para algum grupo de apoio. E também eu já faço esse tipo de tratamento para tratar o trauma, né? Onde que eu faço o tratamento do trauma para que essa criança ela lembre, mas já não sinta aquela dor, para que aquela memória do acontecimento não fique atrapalhando a vida dela e ela não venha desenvolver sequelas na sua vida. Então, a criança, o adolescente, a mulher que já passou, a gente trata o trauma, trata o momento de sofrimento com muito amor, carinho, respeito e integridade a quem passou por isso. Onde fica entre eu e o paciente. A não ser que depois, no futuro, a casa, igual no meu Instagram, tem depoimentos. Mas são depoimentos de pessoas que autorizaram e permitiram, porque elas permitiram que ela falou assim, esse trabalho tem que chegar a mais pessoas, tem que ser divulgado. As pessoas têm que saber que existe tratamento, que existe como tratar e eu lembrar e não doer mais. É tão bom você poder lembrar do que aconteceu e não doer mais, sem ser afetado pelo que aconteceu e já não desenvolver danos e sequelas, ou se já desenvolveu danos e sequelas, tratar esses danos e sequelas. E o tratamento, ele atua tratando os danos e sequelas. E aí, o que a pessoa pode estar fazendo? O tratamento, procurou psicólogo, às vezes tem que ter psiquiatra, psicoterapia é muito importante. E o tratamento que eu faço também é muito importante. É muito importante tratar o trauma, porque desde quando aconteceu, é uma criança, tem que tratar essa criança. Tem que tratar o trauma. É um adolescente, tem que tratar. É uma mulher, tem que tratar. É um idoso, tem que tratar. Porque senão vem a desenvolver sequelas. E é tão ruim você ficar, se lembrar e ficar doendo dentro de você. Imagina se lembrar de não doer mais, que tanto que gostoso. Você tratou, você lembra, mas não dói mais, não causa mais irritabilidade, não causa mais nervosismo, não causa mais choro, não causa mais compulsão de se cortar, não causa mais ansiedade, não causa mais depressão, não causa mais pânico, não causa mais dor nas relações sexuais, não causa mais desentendimento entre os parceiros. Então, é muito importante tratar para que o adolescente, a criança, a mulher, seja quem for que tenha passado por esse tipo de abuso, volte a viver sua vida, volte a estar bem com ele mesmo, porque a vítima, ela sente muita culpa, muito medo, muita vergonha, nojo, pânico, depressão, ansiedade, choro compulsivo, irritabilidade e dentre outros tantos transtornos que vão desenvolvendo. Depois tem dificuldade para engravidar, às vezes tem dificuldade de ter relacionamentos, teve dificuldade de confiar nas pessoas, já não confia mais nas pessoas. Por isso que é muito importante tratar, para que essa pessoa volte a ter dignidade, volte a ter saúde mental, saúde emocional, volte a viver novamente.
Volte no futuro poder se relacionar, poder ter relações saudáveis, poder ter uma vida digna. Por isso que é importante tratar esses traumas, essas sequelas. É muito importante. E é importante também, essa pessoa que passou, ter grupos de apoio. Seja um grupo religioso, seja uma igreja, um centro espírita. É importante ter essa questão religiosa, esses momentos de fé. Ter grupos também onde que ela possa se relacionar com outras crianças, que ela possa voltar para o seu convívio também. É muito importante ela ter esses grupos de apoio. É muito importante, se foi você que passou, você também procurar esses grupos. Procurar grupos de pessoas que passaram pelas mesmas coisas. Também, tirar na sua rotina um tempo para cuidar de você também. Você tem um tempo de você com você mesmo. Tempo de. Às vezes é um tempo, precisa lavar seu cabelo, vai lá e lava seu cabelo e fica com você mesmo. É um tempo de fazer uma maquiagem, faça uma maquiagem pra você. É um tempo de dar um passeio no parque, dar um passeio no parque. É um tempo de ir no cinema, vai no cinema. É um tempo de tomar um banho de sol, toma um banho de sol. São coisas simples, mas que já vai restaurando você, vai restaurando sua autoestima. Faça meditação também. A meditação também é muito importante. Faça meditação. A meditação também tende a diminuir também o trauma e o estresse que é gerado. Diminui a irritabilidade, o pânico e ajuda a pessoa a ficar no presente, não no que aconteceu. Ajuda ela a ficar no aqui e no agora. Por isso que a meditação é tão importante. Então faça meditação. Pode ser que no início seja difícil, mas com o tempo você já vai conseguindo alcançar os benefícios da meditação também. Como eu falei que é muito importante ter os momentos de fé. Também você pode pegar também, ter sua playlist de músicas favoritas. Playlist que te leve, seja criança, põe aquela musiquinha que ela gosta, aquele desenho que ela gosta. Leva pra você, leva pra natureza, seja você ou você mesmo, põe nessa. Veja os filmes que você gosta, as séries que você gosta. Sua playlist de música favorita. Põe sua playlist pra tocar lá. Música clássica é muito bom também. Coloca muita música clássica pra criança também. Música clássica também é essencial, porque a música clássica também ajuda também na cura também. Dança circular também é muito bom pra criança, muito bom pra você também. Tem pilates também que é muito bom também. Dança do ventre também é muito bom também, que ajuda muito a pessoa a recuperar sua autoestima, seu poder pessoal também. Outros tipos de dança também que você gostar de aprender, quiser aprender. Fazer alguma coisa, realizar algum sonho. Tenha seus sonhos, tenha essas metas e foque também nos seus sonhos. O que eu sonho? Ah, eu sonho em tal coisa. Foque também nos seus sonhos, também nos seus propósitos. É muito importante ter isso. Ajuda bastante uma vítima de abuso também. Também uma coisa muito importante que eu tenho lá no meu link da bio, que é o site do Me Proteja, porque já tem uma cartilha própria ensinando a criança a se prevenir, ensinando os pais, os educadores. Eu fiz até o curso deles também, onde a gente aprende como que a gente vai, como que a gente lida depois que a pessoa passou por abuso, como que a gente lida prevenindo o abuso na criança, como que você, pai, pode orientar essa criança. E a cartilha é tão fofinha, porque pode ser de criança, de uma criança de 3 aninhos, 2 aninhos já entende a cartilha. É muito educativa. Também tem outra instituição que eu acompanho, outro site que eu acompanho, que é Infância Protegida também, que tem o semáforo do toque também. Lá eles ensinam onde que não pode tocar também. A criança, onde que a gente tem que tomar cuidado para se trocar. São materiais certamente educativos. Vou deixar também aqui embaixo os Instagrams, né, para você acompanhar esse trabalho, que é muito importante. A gente está prevenindo também, né? A gente tá prevenindo e tá fazendo o melhor, né? O futuro de amanhã, o futuro do nosso país dependerá da proteção, educação e prevenção que podemos fazer em nossas crianças e adolescentes, pois elas serão os adultos de amanhã. Se serão bons ou maus, depende do nosso plantar. Depende do que a gente está ensinando para elas ou eles. E uma coisa também que me veio, muita gente tem preconceito com a educação sexual. Educação sexual não incentiva o jovem a fazer sexo. Não incentiva. Pois eu tive, assim, eu tive educação mais para quando a gente tá mais, quando a gente tá mais adulto ou adulta. Eu tive essa educação na infância, né? Na infância, na adolescência. E sabe que me ajudou muito? Prevenção de DST, como usar
os preservativos. Eu tive educação lá quando eu era adolescente, mas se quando eu era criança eu tivesse tido essa cartilha, seria tão bom na minha vida. Ah, se eu tivesse essa cartilha na minha escola, seria muito bom. Se eu, alguns amigos, o meu amigo, eu, que passamos por essas questões, outras pessoas por aí no mundo, se tivesse isso na escola, seria tão bom pra gente. Imagina a gente já sabendo desde criança se proteger. Como seria bom, né? Por isso que eu indico pra você, pai, acesse essa cartilha. Acesse esses dois Instagrams que lá tem essas cartilhas educativas. Que são muito boas também. E aqui no meu link da bio tem já o site lá pra você acessar a cartilha. E é gratuita, viu? Aí agora não tem desculpa não, viu? Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo, assistido essa palestra, assistido esse workshop, que já vai ajudar muito você, já vai expandir sua consciência. E eu, novamente, vou falar, né? Eu sou Rafaela, sou especialista no tratamento de abusos e relacionamentos abusivos. Ajudo crianças, adolescentes e mulheres que passaram por abusos e relacionamentos abusivos, tratando os danos e sequelas, para que elas lembrem, mas não sintam mais a dor, para que elas possam resgatar sua autoconfiança, sua autoestima, seu poder pessoal, sua vontade de viver, sua vontade de sonhar. No futuro, ter um relacionamento saudável, se abrir para relações saudáveis. E você que assistiu até aqui, eu vou estar abrindo 3 vagas, onde eu vou estar dando a primeira sessão de presente para você. Mas são somente 3 vagas. Por que só 3 vagas? Porque eu vou ter que olhar o seu caso específico para você. É uma consulta específica para você, estruturada para você e para o seu caso, porque cada um passou por um tipo de trauma, por um tipo de situação. Eu tenho que estar olhando caso a caso, situação a situação, desenvolvendo todo o tratamento, todo o acompanhamento. Então, um tratamento em torno de 3 meses. Mas, ao invés de eu te cobrar a primeira sessão, eu vou te dar de presente essa primeira sessão inicial. Para você estar me contando o que aconteceu, como que foi. E eu estar te ajudando você nesse momento. Te ouvindo, te ajudando e tratando os danos e sequelas. Para que você lembre, mas não doa mais. Para que você saia da depressão, da ansiedade, do medo, da culpa, do vergonha, do nojo, da dor nas relações sexuais, do pânico, da tristeza, da ansiedade. O tratamento ele vai tratando todas essas sequelas, todos esses danos. Para que você não desenvolva também distúrbios de vícios também. Então, o tratamento vai atuando e tratando todas essas sequelas, todos esses danos que um abuso gera. E aí, essas 3 vagas vão estar disponíveis só até amanhã, meio-dia. Essas três vagas dessa sessão inicial, que eu vou estar dando de presente para você. E imagina você poder estar se curando, estar se tratando. Uma coisa que às vezes você nem sabia que estava te afetando, você nem sabia a causa dos problemas nos seus relacionamentos, dessa falta de você não sentir mais prazer na relação sexual, de você sentir dor na relação sexual, de você ter ansiedade, medo, culpa, vergonha, nojo, tristeza, pânico. Isso tudo relacionado ao que você passou. Imagina você poder estar tratando e ainda eu te dar de presente essa primeira sessão comigo. Aí eu posso oferecer só 3 vagas até amanhã, meio-dia. Porque também eu vou estar acompanhando outros casos de outras pessoas. Porque é 3 meses onde eu vou estar inteiramente pegando na sua mão, caminhando com você, tratando, te ouvindo, com muita amorosidade, com muito respeito. Que quando a gente trata, não dói. Que tem pessoas que falam assim, nossa, vai doer, vai ser difícil. Não. Vai ser aliviador. Cada parte do tratamento você vai sentindo mais alívio, você vai sentindo mais paz. Você lembra daquilo tudo, já não dói, já não te afeta. É muito gratificante. E é com muito respeito, com muita amorosidade, com muita integridade com você. Pois eu sei que não é fácil, mas eu sei também que se você não se colocar como prioridade, porque se tratar o que já aconteceu, é se colocar como prioridade, é um ato de amor por você. E, Rafa, para quem que não seria esse tratamento? Olha, o tratamento não é para quem não quer investir. Claro que
Você vai ter que fazer um investimento. Aí sim fazer um investimento. Mas o investimento não é pra mim não. É pra você, é pra sua vida. Também não é pra quem quer ter comprometimento. Porque eu vou estar acompanhando você por 3 meses. E vou estar cuidando de você. Cada sessão é um alívio grande. E tem gente que nem consegue dormir. E você pode voltar até a dormir também. Porque isso fica na pessoa. E é pra você... quando você for contar pra alguém, você vai contar e falar assim, nossa, passei por aquilo, mas você acredita que não dói mais? Nossa, eu lembro, mas não dói. Não dói mais em mim, eu não sinto mais aquilo tudo. Hoje eu posso ver bem, eu sinto mais paz, sinto mais felicidade, sinto mais prazer na vida. Porque quando a gente passa por isso, a gente fica sem prazer na vida, a gente fica sem vontade de viver. A gente nem tem vontade de levantar da cama. E pra você, voltar a ser feliz. Porque o que todos nós queremos é ser feliz. Você ficar bem com você mesmo também. Você não ter mais se culpar por isso. Aí também a gente trata também a culpa também. E dentre todos os danos e sequelas que são gerados por essa questão e desses abusos. Aí eu vou pedir que você me chame no link da bio aqui. Me mande a mensagem no direct. Pra mim tá te auxiliando. E o que eu quero que você fale? Pra mim saber que foi você que do workshop que ganhou essa primeira sessão de presente, que você foi uma das 3 primeiras, eu quero que você fale lá, eu quero me libertar. Aí você manda, eu quero me libertar e me curar. Aí eu vou saber que foi você. Eu agradeço por você ter assistido até aqui agora. Compartilhe com mais pessoas. Quantas pessoas você pode... Quando você compartilha essa live aqui, esse workshop, você salva a vida de alguém. Você faz alguém que passou por essa situação, saber que tem tratamento. Saber que ela pode voltar a viver. Saber que ela pode se livrar do medo, da culpa, do nojo, da ansiedade, da depressão, da dificuldade de se relacionar nos relacionamentos, da desconfiança que ela tem. Você pode estar salvando a vida quando você compartilha essa live, quando você salva essa live, quando você curte essa live, quando você comenta essa live. Compartilhe com mais gente. Mais gente precisa saber disso tudo. E mais gente precisa saber que existe tratamento. Mais gente precisa saber que existe como prevenir. Pois juntos nós somos mais fortes. É um cuidando do outro, é um ajudando o outro, é um sendo a mão do outro, sendo amigo do outro. Pois o futuro de amanhã depende do nosso plantar de hoje. O que você está plantando? Encaminhe para mais pessoas. Tenho certeza que eles ficarão muito felizes em receber esse conteúdo. Eu gostaria de ter recebido esse conteúdo quando eu era adolescente. Ou há uns 4 anos atrás também. Adoraria ter alguém falando assim comigo. Ter alguém falando assim, nossa, existe tratamento, nossa, você passou por isso e por isso que você se sente assim. Quem dera alguém tivesse feito isso pra mim antes. Agradeço a você que participou até aqui. E eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdos pra você. Um beijo e um abraço. E se abrace também. O autoabraço é muito bom. Se abrace. Abrace quem você é. E agradeço por você ter chegado até aqui. Você já é um vencedor ou uma vencedora.